be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Hoje nós vamos terminar a nossa série. Semana passada nós mudamos um pouquinho a série porque nós tivemos aqui uma família, o Zezito e a Ana, família de índios da nossa igreja. E aqui eu já quero deixar uma palavra à igreja. A nossa igreja, como eu já disse para vocês esses dias, no mês passado nós conseguimos com os irmãos, com a igreja, ajudar alguns irmãos a pagar conta de luz e deu R$916 de conta de luz. Então às vezes quando você fica aquele incômodo e perguntando, o dinheiro é para o pastor, eu nem relo no dinheiro da igreja, irmãos, nem relo. Aqui a gente trata assim na transparência, na boa, porque aqui não tem estresse. Pastor não ganha dinheiro porque você dá dízimo, nada. Pastor tem o salário dele, se é mais, se é menos, é a mesma coisa, não muda nada. E o dinheiro que vem para a igreja, a gente se utiliza para a estrutura da igreja, fazer esse lugar ficar agradável para você ficar, mas também abençoar a gente que precisa. Essas pessoas que nós ajudamos, elas tiveram as suas contas atrasadas, infelizmente, e isso acontece com todos nós, ia cortar. E você imagina você ficando em casa sem energia? Não é legal assim? Por isso que quando gritaram, a gente falou, opa, vamos dar um jeito. Aí demos um jeito, mutirão, os irmãos daqui, outro dali, correndo daqui, a igreja ajuda e tal. E graças a Deus não cortou a luz dos irmãos. O mercado solidário é essa mesma ideia, ajudar as pessoas que precisam. E também, o Zezito e a Ana que vieram aqui, eles são itinerantes. O Zezito e a Ana, com o Azaé e o Arinanse. Está falando chavante. Pastor fala em língua. Presbiteriano falando em língua. Aí, vai, quem anda falando aí? E essa família que nós conhecemos semana passada, eles fazem um trabalho maravilhoso com índios. O próprio Zezito é índio. Os filhos são índios. A única ali que é arretada é a Ana. Arretada. Ô, bichinha arretada, gente boa demais. E eles caminham nas igrejas há algum tempo para chamar parceiros para auxiliá-los nessa obra. Porque lá onde eles estão, faltam algumas coisas, precisam de outras coisas, eles vivem de oferta. Só que algumas dessas ações missionárias, a gente não vive só de oferta, porque imagina hoje quanto vai ter, vivem pela fé, vivem de oferta. Mas existe um outro mecanismo que a gente chama de parceria. Que é como? Que é algumas igrejas, elas ficam apaixonadas pelas pessoas que vêm, como aconteceu com Paulo em Antioquia, com as igrejas, e essas igrejas auxiliavam as viagens missionárias de Paulo. O que nós estamos fazendo como igreja é fazer com que a nossa agenda e as nossas finanças também comecem a ter cunho de missão. Eu aprendi há muitos anos que se a gente não investe em missão, a nossa igreja está quase fossilizando. Talvez a gente precise de missão dentro da igreja para começar a entender o que é e missionar para fora. A nossa igreja tem sido missionária nos lados aqui, perto da gente, na cidade de São Manuel, de Lençóis, da Barra, de Areópolis, de Botucatu, da Prata, todas essas cidades, mas isso ainda não é confins do mundo, como diz a palavra. E os nossos irmãos Zezito e a Ana, eles estão indo nos confins do mundo, nos confins do Brasil, inclusive, e eles precisam da nossa ajuda. Nós não falamos isso para eles, não vieram com essa intenção, mas nós apresentamos ao conselho essa semana, e o conselho gentilmente, inclusive pela base da fé, nós vamos ser parceiros do Zezito e da Ana. Nem falei para eles, Marcelo. Falei que íamos acertar, mas nem falei que deu certo. Falamos com a igreja primeiro. Se você estiver assistindo a gente, já deu. Aí ficar sabendo. Mas nós vamos fazer uma parceria.
A partir de setembro, nós vamos depositar na conta do Zezito e da Ana para fortalecê-los e fazer com que eles façam a obra missionária nas tribos indígenas, sendo cuidada por uma igreja também. E essa igreja, quando eles forem, eles vão poder dizer, há algumas igrejas que cuidam de nós. Uma delas é a IPI de São Manuel. E como diz a Ana, para mim, quarta-feira no telefone, nossa, pastor, me senti em casa. Falei, opa, tá dando certo. Minhas crianças amaram tudo. Falei, tá dando certo, né? Tá indo, né? E a gente quer voltar logo. Falei, tá dando certo. Então, fechou. Conquistamos, conectamos. E o conselho vai ajudá-los, irmãos, para você ter uma ideia, não tem problema de falar dessas coisas, muito menos de dinheiro. Mas nós vamos auxiliar a partir de setembro com esses irmãos, enquanto Deus nos permitir, e para outros irmãos, caso surjam aí, se Deus quiser surgirá, com R$500 para essa família todo mês. R$500. Pastor, mas R$500 não ajuda muito, é verdade. Mas eles têm um dali, um daqui, a gente pode ajudar daqui, outra ajuda dali, a gente vai juntando. E normalmente, até falei com um irmão essa semana, antes de falar o conselho, algumas famílias missionárias recebem a média de 100, de 200, R$300. E quando conversava com o conselho, a gente falava do valor, eu falei, irmão, vamos dar um salto a mais, vamos dar um salto de fé, depois nós fala para a igreja. Lembra, Kelly? R$500. Pastor, mas R$500 dá? Não, o nosso dinheiro aqui, quando a gente arrecada, para você ter ideia, querido, ele fica ali, ó, a gente tem ficado ali assim, ó. Por dois motivos. Primeiro é que a gente não tenta guardar, porque dinheiro não é banco. Igreja não é banco, não é para guardar, é para ajudar. Mas a gente precisa ter algum pouquinho de respiro, porque se surge uma emergência, a gente tem que ter para ajudar. Mas eu gostaria de desafiar você a mais essa parceria que a gente começou nesse mês de setembro. E isso tem a ver não com as suas ofertas em si, tem a ver acima de tudo com os dízimos. Porque o dízimo é mais responsabilidade que a gente gera entre a igreja. Porque com o dízimo a gente sabe que a gente tem esse valor e que no mês que vem esse valor vai vir de novo, porque você entendeu o seu compromisso de fazer a parceria e de dar à igreja a possibilidade de se fazer parceria. Por exemplo, a gente vai começar, estamos terminando, ganhamos 2 carrinhos de compra, é isso, né, Thalita? Para o Mercado Solidário. Ganhamos oferta já para o Mercado Solidário. Tem um irmão nosso de Sorocaba. Cadê o Fábio? Lá em Sorocaba, nós vamos lá de novo para ir lá visitar ele. E ele disse, pastor, traz esse projeto que eu quero ajudar. Projeto Solidário, o Mercado Solidário. E tantos outros projetos que a gente tem e que a gente precisa do cuidado, da parceria e de dinheiro. Não tem jeito, as coisas não acontecem na base da oração. Do tipo, eu vou chegar lá, peço, faz um café da manhã maravilhoso aqui, e de repente, e aí, vou pagar na padaria. Quanto que é? Pastor, ficou R$150. Então vou orar por vocês 150 vezes. Você acha, Silvio, que funciona? Vão chamar a polícia para mim, não vão? Ô, pastor, que não, nós não quer, nós pode até receber oração, mas nós quer também R$1. R$150. Então a gente precisa que você entenda isso. Falo isso sem problema algum, e vocês sabem que a gente não tem essa de ficar falando de dinheiro, dessas coisas não. Por isso que uma das formas de você entender como que a gente vive financeiramente, é estando por dentro da igreja. É vindo nos eventos que a gente faz. É perguntando para a liderança, é conversando com a gente. Se quiser até me chama, pastor, como é que funciona esse negócio aí? E eu dou detalhes, os menores possíveis aos maiores, o que você quiser, inclusive que a gente paga, os valores que a gente paga, né, Beth, dos detalhes de banco, despesas bancárias, a gente tem tudo isso anotadinho na tesouraria da igreja. E você que não sabe, uma vez por ano, mês que vem faremos isso, nós temos uma assembleia para falar e prestar conta aos membros da igreja daquilo que nós arrecadamos no ano anterior. Tudo ali passado, projetado, os valores, tudo certinho, para você entender que o que você investe é investido em pessoas. O que você ajuda é para ajudar gente. O que você ajuda é para que esse lugar continue aberto, lindo, maravilhoso, assim como é. Mas para que outras pessoas venham, se acheguem e falam, poxa, como foi bom estar naquele lugar aquela noite. Então, nós temos primeiros parceiros missionários da Igreja Presbiteriana Independente de São Manuel. É o Zezito e a Ana. Vamos falar para eles. Inclusive a ideia de eles fazerem um vídeo lá e nós lançamos para vocês. Mas é uma alegria. Quando eu disse para elas que nós vamos fazer a proposta, ela começou
a dizer, glória a Deus, aleluia, e os meninos lá no fundo, glória, glória, os menininhos ouvindo o celular, né? Eu falei, eita, coisa boa. É assim, gente. O evangelho é feito de irmãos que entendem. E entender tem a ver com a gente se colocar à disposição. Vamos para a palavra de Deus. Hoje nós vamos finalizar o nosso tema sobre família. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Deixa ali no primeiro capítulo de 1 Samuel. E hoje nós vamos falar sobre a família, o quebra-cabeça da vida real. E a gente sabe, eu não sei se você se recorda, mas eu disse isso em algumas vezes, que existem dois ambientes sobre a família. O primeiro é que a família está sendo bombardeada de todos os lados para que ela se destrua. Você olha na mídia, você olha nas informações, você olha nas propagandas, elas raramente compõem-se de família. Mesmo falando de família, ela não coloca a família. Observando um dos materiais pedagógicos da escola, eles colocam uma família normal, que é a tradicional, toda feinha, e uma família totalmente diferente, toda bonitona, dizendo que é melhor ser família desestruturada do que ser família normal. Isso na cartilha de ensino. Só que o outro lado é que as famílias, elas estão se desestruturando por si só. Eu falei isso quinta-feira, não precisa muito do diabo fazer muita coisa no meio de nós. A gente faz sozinhas as artes. Deixa eu te dar uns dados para você ter uma ideia. O divórcio no Brasil está em média de 50%. Ou seja, de cada 100 casais, 50 não duram. Falei com uma pessoa essa semana, comentando sobre o seu Orfeu, que viveu 51 anos casado. Meu pai e minha mãe estão mais de 50 anos casados. E ele disse para mim, pastor, vai ser cada vez mais raro achar gente casada com tanto tempo assim. E não é porque casaram tarde, é porque não duram mais. Um outro dado, isso se dá porque a infidelidade dos homens e das mulheres estão nessa média. 75% dos homens são infiéis. De alguma forma são infiéis. 63% das mulheres de alguma forma são infiéis no relacionamento. Olha outro dado. Pais solteiros, nos últimos 5 anos, cresceu em 450%. Terrível, não? É óbvio que há exceções dos pais serem solteiros e é melhor ser sozinhos do que acompanhado de alguém que o agrida, de alguém que faz o que faz. É óbvio que é melhor criar o seu filho longe dessas companhias, óbvio. A pornografia hoje já pega 30% da humanidade. No mundo, 30% das pessoas, sofrem com pornografia. E por último, só para você ficar triste, como eu fiquei quando eu vi esse dado, o Brasil é o país que tem mais infiéis na América Latina. De infidelidade, de relacionamento, o Brasil ganha da Argentina, ganha do Paraguai, ganha do Uruguai, ganha do Chile, ganha do Equador, ganha do Peru, e aí vai. Nós somos os melhores. Isso tudo por causa de quem? Talvez não é por causa do capeta, talvez por causa de nós. Talvez não é por causa, não que o capeta não tenha culpa sobre isso, tem, ele se utiliza dessas brechas. Mas eu quero trazer alguns dados, antes da gente ler especificamente 1 Samuel, mas o Portal da Família, uma revista, uma escritora espanhola, Mônica Montenegro, ela diz uma frase, algumas frases aqui muito importantes que eu quero que você escute.
O que está acontecendo com essas desestruturações e bombardeios da família, a família estando do jeito que está? Nós somos a primeira geração de pais decididos a não repetir com os filhos os erros dos nossos progenitores. E com o esforço de abolir os abusos do passado com a gente, tornamos-nos os pais mais dedicados e compreensivos, mas também os mais bobos e inseguros que a história já recebeu. Pois na tentativa de sermos os pais que queríamos ter, passamos de um extremo para o outro. Assim, então, nós somos a última geração de filhos que obedecem aos seus pais e a primeira geração de pais que obedecem aos seus filhos. Doeu aí? Essa frase eu já tinha ouvido, não sabia que era dela, fui pesquisar bastante essa semana. Nós somos a última geração que ainda obedecem aos seus pais. Contudo, nós também somos a primeira geração onde os pais obedecem aos seus filhos. E isso está causando um problema gigantesco na sociedade. Um dos nomes que se dá para isso, um psicoterapeuta, Léo Freiman, muito famoso na mídia, ele fala sobre a síndrome do imperador. Que um dos filmes que critica tudo isso é o filme O Poderoso Chefinho, não sei se você já assistiu. Ele é uma crítica a esse movimento que a igreja, que a cidade, que o mundo está vivendo, a despeito da síndrome do imperador. O que é essa síndrome do imperador? É o anseio que os pais têm de fazer o filho feliz a qualquer custo, somando com o narcisismo paterno de não poder errar espécie alguma com meu filho. E aí a gente cria o filho que se torna, no caso da síndrome do imperador, o filho se torna um imperador, um tirano, e aquele que manda na casa. Não era de se espantar isso acontecer, até porque tem cachorro que manda na casa. Quanto mais filhos, que dá um sorriso, que coisa que cachorro quase sabe fazer. Mas dá para piorar. Por que eles chamam essas crianças de imperador, de quem manda, de tirano? Porque hoje, quando uma criança é frustrada na escola, e você chama o pai briga e tira o aluno da escola. Na minha época, quando chegava uma cartinha para o meu pai, o velho Góis, seu filho aprontou, porque eu falava demais. Óbvio, né? Já estava escrito nas estrelas, como diz o poeta. E chegava a cartinha para eles ficarem em silêncio. Meu pai olhava para mim. Em casa a gente conversa. Era assim. Sou eu. Mas hoje não. Hoje, se um professor frustra uma criança, um aluno, alguém ali, é perigoso ele levar um processo. Por exemplo, as crianças hoje não podem mais esperar. Antigamente a gente tinha um conceito de comprar as roupas novas no Natal. Quem se lembra disso? Eu ganhei o meu quichute no Natal. Porque era a época que a gente juntava um dinheirinho e ia para a cidade, chamada centro ou cidade, a mesma coisa para nós na época antiga, vamos para a cidade, era centro, morava dentro da cidade. Mas nós ia lá, juntava as coisas e comprava as roupas novas no Natal e estreava na igreja. Você esperava o ano inteiro. Hoje não dá para esperar mais. Inclusive você é capaz, e eu vi esses dias numa cena na televisão, você é capaz de mentir, de fazer coisas desastrosas para fazer com que o seu filho seja assistido, mesmo tendo filhos na fila, aguardando aquilo, aquele momento, aquele lanche, aquele brinquedo, qualquer coisa. Mas porque você é o pai maravilhoso, você entra na frente e seu filho não pode esperar. Seu filho é um tirano. E você é um bobão. Psicóloga que diz. Terceiro, as crianças que são tiranas, elas não cedem mais. Ou seja, se elas têm alguma coisa, se elas querem aquilo ali, elas não sabem ceder, elas não sabem compartilhar. É tudo delas.
Tanto que você vê hoje muitas brigas entre as crianças, desastre entre as crianças, e parentes cada vez mais desastrosos entre as crianças. Estava eu numa festa uma vez com crianças, e ouvindo e observando os comentários das mães dos filhos. Nada é sempre o seu, sempre é com o outro. Você viu o filho da prima? Não tem respeito nenhum. Você viu o filho de não sei o quê? É sempre sobre o outro. O grande problema que a gente não entende sobre tudo isso é que a ciência diz para nós, presta atenção nisso, que o córtex órbito frontal, que é essa parte aqui da nossa cabeça, em cima aqui do órbito da cabeça, aqui dos olhos, é a sede da nossa força do conhecimento e que nos auxilia a pensar, a decidir, a ter freio moral. E segundo os especialistas, cientistas, essa parte aqui, ela precisa ser desenvolvida com treino. Por isso que é muito necessário você treinar uma criança a esperar, a negociar, a criar, a ceder, a se frustrar, para que esse exercício seja real na vida dela e a hora que ela enfrentar uma realidade, talvez que não tenha os pais por perto, ela não vai ser uma criança diferente. O mesmo especialista, o Léo, ele vai dizer que crianças que não são treinadas assim, se tornam adultos chatos, se tornam adultos birrentos, mimados, gastão, neurótico, depressivo e muito provavelmente vão cair nas drogas. Olha só o resultado. Tudo porque às vezes nós não treinamos ou evitamos com que os pais desenvolvessem com seus filhos esse ajuste. Falei com uma pessoa essa semana, a gente estava almoçando no sábado, para você tomar um bom vinho, a uva precisou ser amassada, mexida, trabalhada para você chegar num bom vinho. Para você tomar um bom azeite, colocar ali a azeitona, também precisou ser amassada, apertada para sair um bom azeite. Para você pegar uma linda joia, de repente aquele carvão precisou ser trabalhado, mexido, feito coisas sobre ele. Então para você ter gente que vale a pena ser gente, precisa ser trabalhado e a gente não deixa. Tim Keller tem uma frase muito linda que ele diz assim: cuidado, pais, para terem a mentalidade onde a gente acha que os meus filhos vão ter tudo aquilo que eu não tive, tudo aquilo que me faltou, eles terão. Cuidado que talvez aquilo que te faltou foi instrumento de Deus para forjar o caráter que você é. E aquilo que você não está deixando faltar, não está dando certo, porque não está moldando o caráter dos seus filhos. E eles vão se tornar, já sabe o que, né? E uma revista chamada É o País, ela trouxe um dado muito interessante que os fatores que colocam ou que contribuem para que a gente coroe esses imperadores, esses tiranos, essas crianças que estão mandando no mundo. E o primeiro ponto que ele coloca, rapidamente para você entender, é pouca dedicação dos pais. E essa pouca dedicação não tem a ver somente com não estar presente, mas tem a ver com uma troca. A gente não estando presente, porque tem que trabalhar para sustentar e dar o melhor para o filho, aí você trabalha bastante, e o seu filho quer você, mas você não pode ser você com ele. Então você faz o quê? Por causa da culpa disso, você enche de caprichos e presentes para os seus filhos. O segundo problema, e aí você enchendo de presentes e caprichos, ele vai aprender que é sempre assim que funcionam as coisas. O segundo problema que eles colocam é a falta de limites. Os pais não colocam mais limites, não colocam para os filhos os direitos, os filhos não têm limites, inclusive acabam brincando ou desenvolvendo, não sei até que ponto isso é seguro, mas dizendo que eu não sou pai dos meus filhos, eu sou amigo dos meus filhos. É uma coisa, não precisava ter excluído a outra. Porque tem hora que ele vai ter que saber que ele é seu filho. Tem hora que ele vai ter que saber que você é amigo dele. O grande problema é que os limites foram se perdendo
E as pessoas começaram a fazer com que pode tudo, e as crianças estão se tornando esses tiranos, esses incalculavelmente terríveis. E o terceiro que o dado traz para a gente, que é uma coisa que particularmente eu entendo, mas eu tenho as minhas considerações, mas como quero ser fiel à reportagem, ele diz assim: pouca dedicação dos pais é o primeiro, falta de limites é o segundo, e o terceiro, ser filho único. Por que isso? Porque não há uma projeção, segundo os autores, de um desenvolvimento de compartilhar, de necessidades, de achar de ver um no outro, de ver um crescer, de ver espelhos. E às vezes essa monarca solitária que se instala acaba produzindo muitos problemas por causa de ser filho único. E só para você entender como isso é complicado, o exército chinês, segundo o jornalista Connor, ele vai dizer um pouquinho sobre isso, e ele fala nessa mesma reportagem, que por causa da China ter essa política de filhos, de ter apenas um, a maioria do exército da China é de filho único. E o grande problema disso, olha só, e ele escreve essa frase: todos ali são criados com um pai ou com a avó e se tornaram da seguinte forma: menos altruístas e menos confiantes, mais tímidos, menos competitivos, mais pessimistas e mais egoístas. Seja bem honesto, aí eu vou falar de mim, que já fui para o exército, essas doideiras tudo. Se eu tivesse um cara que tivesse essas características do meu lado e falar, vamos para a guerra junto, eu falo, não, contigo eu não vou. Porque a hora que o cara colocar a arma em punho, apontar para o Isaías, e nós dois aqui, bora para a briga, a hora que eu falar, bora para a briga, eu só estou sozinho. Porque o irmãozinho ali, porque ele foi criado desse jeitinho, ó. É isso que o autor está dizendo sobre ser filho único. Não tem problema de você ter filho um só, não tem problema nenhum, contudo, quando você olha para a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz para os homens, para o ser humano, crescei e multiplicai. Para ter mais gente de nós, perto de nós. Por isso, o resumo dessa primeira parte é que a síndrome do imperador, que é tão conhecida e formada, faz com que os filhos de todos nós aqui acabam tendo alguns rótulos. E eu não sei você, mas uma vez eu chamei uma criança por um nome que não agradou a mãe, e ela estava perto e eu não percebi e ouviu. Apesar dela concordar, mas não gostou. E eu não sei que tipo de nome seus filhos são chamados por aí. O filho do fulano é chato. O filho do fulano é mimizinho, mimadinho. Como que você se sente falando do seu filho esses nomes? Pensa comigo aí, pai. Pensa, mãe. Como você se sente alguém falar que os seus filhos são egoístas? Os meus não. Aí o egoísmo apareceu. Pronto, está na cara de onde veio o egoísmo. O meu não, é um grito do egoísta que acha que só o dele que não é. Egoísta. Quando talvez chamarem o teu filho de estúpido, tua filha de ignorante, ou talvez quando chamar os teus filhos de agressivos, ou talvez quando chamar os teus filhos de perversos. Eu acho que ninguém fez essa palavra, né? Ninguém teve essa capacidade de falar que o filho de alguém é perverso. Até porque talvez a gente não sabe o que significa essa palavra perverso. Segundo o dicionário nosso, perverso é aquele que tem uma má índole. Perverso é aquele indivíduo que é malvado. É aquele que tem tendência a praticar crueldade todo o tempo. Perverso é aquele indivíduo que prejudica alguém intencionalmente, é perverso. Você teria um filho perverso? Ficaria feliz com ele? Segunda pergunta, o teu filho é perverso? A tua filha? Misericórdia, pastor.
Por isso que na Bíblia de 1 Samuel, que você está aí para você ler comigo, no capítulo de número 2, vamos ler alguns versículos, vários separados aí. Mas no capítulo 2, versículo 12, por favor, Caio, coloca para mim esse texto. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz esse texto. Os filhos de Eli eram homens perversos. Olha como chamaram os meninos. E chegar aonde chegou, de chamar alguém de perverso, é porque alguma coisa aconteceu, concorda? Ninguém chama ninguém do nada, ninguém chama, por exemplo, Isaías fala pra caramba, porque ele fala mesmo, ele fala. Às vezes dá bom dia para boi, para poste, eu falo mesmo, dou bom dia para todo mundo, sou exagerado, então, porque ninguém fala do nada. E aí de repente você olha esse texto, os filhos de Eli, nesse caso, Ofni e Finéias, está aí na Bíblia, você vai ver já, bom nome para você colocar nos seus filhos. Imagina, Didi, Ofni, Ofinéias e Ofilóias, né? Os trigêmeos, ia ficar lindo, né? Não sei se ia conseguir, mas eram os nomes interessantes para se pôr. Eram homens perversos, talvez na sua tradução, se tiver na sua Bíblia, está escrito filhos de Belial. Filhos de Belial é a mesma palavra, porque a própria palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, vai falar, quando fala sobre Jesus, ele diz, ou vocês são de Cristo, ou vocês são de Belial. Ou seja, as duas coisas não vão andar juntas. Às vezes chamavam também de Jesus, quando ele fazia as coisas, de Beelzebu e também de Belial, porque Belial tem a ver com perverso, gente ruim. Quando você quiser chamar alguém de ruim, você chama de Belial. Daqui a pouco vai surgir um partido político, Belial, para pôr todo mundo ruim lá dentro. E está ruim política, né, irmãos? E por que eles eram perversos? Porque não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Quero te contar a história desses jovens, Ofni e Finéias. E esse texto nos ajuda a entender isso, no capítulo 1, aí se você tiver com a sua Bíblia. Venha comigo, o Caio não vai nos ajudar. Coloque só a temática da mensagem, Caio, por favor. Vá para o capítulo 1 de 1 Samuel, só para você entender um pouquinho o pano de fundo dessa história. Primeiro aqui, no capítulo 1 de 1 Samuel, nós temos Eucana e as suas mulheres. Eucana era um homem, um nome masculino, e tinha duas mulheres, chamadas Ana e Penina. E Ana não tinha filhos, ela não conseguiria ter filhos, Penina por sua vez já tinha filhos, e ela desejava muito ter filhos, tanto que ela orou a Deus, e Deus a ouviu. Está ali no capítulo 1, do versículo 14 em diante, no versículo 9 em diante, a oração e o voto de Ana. Ela disse para Deus, se Deus desse a ela a possibilidade de ter um filho, ela entregaria esse filho a Deus e esse filho o serviria. E aí surgiu o nascimento de Samuel. Está comigo na sua Bíblia aí? Estamos em Samuel. Nasceu Samuel, estamos no capítulo 1 ainda, e no finalzinho do capítulo 1, você tem todo aquele que aconteceu com Samuel, e no capítulo 2, Ana, como é normal, fez um cântico agradecendo a Deus por aquilo que ela alcançou, um filho. E no final desse texto, se você perceber, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11, então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou, servindo ao Senhor, perante o sacerdote Eli. Aqui nós temos o Eli, que é o pai dos dois meninos. E esse Eli que entra em cena, já é falado um pouquinho antes, no capítulo 1, quando ele vai falar com Ana, mas aqui entra em cena porque daqui para frente, você começa a ouvir e ver a história de Eli, que era um sacerdote, que era um homem que tinha tudo para ser um bom pai. Ele era religioso, tinha um cargo importante na igreja, como se fosse um pastor. Ele era um homem que ouvia e era sensível à voz de Deus, tanto que quando Deus chama Samuel, um pouco mais à frente ali, Samuel, e ele entende que é Deus, porque ele ouviu, ele sabe, ele tinha sensibilidade, então ele conhecia Deus, ele tinha sensibilidade no relacionamento com Deus. E ele fez esse trabalho da qual ele ocupava por 40 anos, segundo o texto da palavra.
Então o homem foi juiz e sacerdote. Normalmente sacerdote naquela época ocupava os dois ofícios, de sacerdote, que é ser representante do povo para Deus, mas era juiz também, onde ele exercitava a questão de julgar A e B, julgar C e D, julga ali e julga lá. E havia, segundo a tradição, uma proposta sacerdotal de família. Então, naturalmente, Eli, juntamente com os seus filhos, eles seriam a geração que ajudaria e seriam sacerdotes posterior a eles. Tanto que, segundo o texto, no capítulo 3 em diante, os dois meninos, o Ofni e o Finéias, eles já estavam vivendo esse processo de ser sacerdote. Talvez fazendo estágio ou já à frente, mas eles estavam fazendo o processo de ser sacerdote. Contudo, esses homens, aqui no capítulo 2, e lá no finalzinho, quando eu disse, no versículo 12, eles são chamados de homens perversos. E se você analisar todo o capítulo 2 aqui, a partir do versículo de número 12, você tem aqui a narrativa dos crimes dos filhos de Eli. O que esses camaradas fizeram? Vê se não era um espião que tinha síndrome de imperador. Vê se não era, pelo comportamento deles, a partir do versículo 12 até o final, mais ou menos o que o psicopedagogo estava nos ajudando a entender aqui, no conceito do tempo presente. Por isso, olha só, a partir do versículo 13, sacerdotes que eles eram profanos. Primeiro erro que eles tiveram. Eles não entendiam que o que eles estavam fazendo era santo. E que o lugar que eles estavam e o trâmite que eles faziam entre a pessoa e Deus, o canal que eles se tornavam, o intercâmbio que era para partir da vida deles, eles não entendiam essa responsabilidade. Eles conviviam no sagrado, mas não tinham respeito com o sagrado. O segundo problema que a gente vê no versículo 17, é que eles desprezavam e zombavam de Deus. Olha o comportamento desses meninos. Um terceiro momento que a gente consegue ver no texto, no versículo 28, por favor, Caio, coloca para mim capítulo 2, versículo 28, deixa eu ler esse texto com os irmãos. Eles davam mau testemunho para as pessoas. Olha o que diz, segundo 1 Samuel. Caio, está aí? Está aí? Ah, obrigado. Não, 1 Samuel 2, Caio, 2, 28. Caio. Está errando, Caio. Perdão, Caio. Isso, 1 Samuel 2, 21. Enquanto Samuel crescia no presença do Senhor. Não é esse não, Caio, você está me enganando. Caio, você está judiando de mim. Aí a minha anotação aqui, você me frustrou, Caio. Deixa eu achar ele aqui. Agora tem que ler o texto, né, irmãos? E eu não estou nem enxergando o texto. Caio, versículo de número 21 em diante. 2, 21 em diante. Desce mais um. 22. Ele já estava muito idoso, Eli, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel. E que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Pode descer no Caio. Pois isto lhe disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que vocês continuam agindo assim? Pode deixar ali, Caio, no 23. Estava todo mundo falando dos filhos de Eli. Numa tradução melhor, estava todo mundo falando dos xarope dos filhos de Eli. E não era só disso, mas no versículo 24, olha o que acontecia. 24, Caio, por favor. Porém, com isso, os meus filhos, não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Pode descer no Caio. Se alguém peca contra a pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder a respeito de vocês? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao seu pai, pois o Senhor já havia decidido que aqueles iriam morrer. A última ideia que a gente entende aqui dos filhos é que eles serviram de pedra de tropeço, davam maus testemunhos e não ouviam o conselho de ninguém.
muito menos dos pais. Você que é filho, você tem esse tipo de comportamento? Vou ajustar para você entender, vou atualizar. Você não leva a sério o que é sagrado? Comportamento dos filhos, Ofni e Finéias. Você despreza aquilo que é de Deus? Você dá mau testemunho para aqueles que são de fora? Você serve-se como pedra de tropeço no seu comportamento, as pessoas olham e se escandalizam? E você não ouve conselho de quem quer te ajudar? Talvez a gente precisa se avaliar porque o resultado dessa má educação dos pais fizeram com que Ofni e Finéias se tornarem perversos. E sabe como nasceu essa perversidade? Na coisa errada sendo certa. E eu quero tirar alguns desafios aqui para você entender. Capítulo 2, versículo 29. Caio, por favor. Então, por que vocês desprezam meu sacrifício e ofertas? Porque honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo de Israel. Primeira parte desse texto, numa outra tradução. Deus está falando com Elias a seguinte palavra: por que você ama mais seus filhos do que me ama? Por que você deixou de viver comigo para viver com os seus filhos? E aqui talvez seria o resultado: amar mais e honrar mais os filhos do que a Deus. Há um livro, Os Deuses desse Tempo, Idolatrias, que nós desenvolvemos no tempo presente. E uma das idolatrias que nós mais temos é idolatrar os filhos. Pais que não conseguem, ou por causa de algum distúrbio, alguns desencontros ou traumas na caminhada da vida, inclusive do relacionamento a dois, se utilizam de trazer os seus filhos como aquilo que é a essência e esquece do esposo ou da esposa como aquilo que é o essencial. Quantas vezes a gente conversa com irmãos e irmãs, reclamando que depois, inclusive os homens, depois que o filho nasceu, minha esposa não me procura mais. Ou depois que o filho nasceu, o meu marido vai para lá e é o filho daqui, o filho de lá e eu estou de lado. Isso é mais antigo do que a gente imagina. Quando Deus deu um filho a Abraão e disse para Abraão a seguinte palavra: pega o teu filho, o teu único filho, e vai ao Monte Moriá e vai sacrificá-lo. Tem uma palavra que eu ocultei, não sei se você conhece esse texto, mas eu ocultei uma palavra. Ele diz: pega o teu filho, o teu único filho, a quem você tanto ama. O que Deus estava mostrando, além de ser relacionado a Jesus, o projeto todo do amor do Pai, enfim, da cruz, mas ele estava mexendo com Abraão, porque Abraão amava demais aquilo que Deus deu. Ah, mas não pode amar filhos, pastor? Deve demais. Ama o seu filho com toda a tua força, com tudo que você puder, mas a Deus acima de tudo. Tanto que a própria palavra, o próprio Jesus, quando ele fecha os mandamentos, ele diz: os mandamentos se resumem apenas a este: amarás a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os teus filhos. E aí ele coloca: e o teu próximo como a ti mesmo. Aí entra os teus filhos. E o grande problema do texto, e aqui que entra, quando a narrativa do texto, no final do versículo 29, quando ele percebe que o erro do pai foi amar mais e honrar mais os filhos do que a Deus, perdeu, ele fez algumas trocas nessa caminhada para chegar assim. Eu não sei se você já fez isso, se você ama os teus filhos mais do que o teu cônjuge, e inclusive mais do que a Deus. Talvez numa resposta curta e grossa: misericórdia, pastor, nunca que eu amaria. Então deixa eu te dar alguns exemplos que talvez faça a gente entender. Primeiro, quando você ama mais os filhos e honra mais os filhos do que a Deus, você tem a tendência
de trocar presença por presente. Foi o que aconteceu com Eli. Eli, por mais que ele fosse juiz, sacerdote, 40 anos trabalhando ali, sempre ocupado no serviço sacerdote, dá muito trabalho. E ele não só liderava, mas ele cuidava de tudo que estava acontecendo. Mas ele, por causa do trabalho que ele tinha, e os filhos crescendo e não tinha essa companhia, ou talvez não tinha esse cuidado, essa consciência, os filhos faziam tudo o que queriam. E se você perceber, lendo a narrativa, não vamos entrar aqui profundamente, mas parece que os filhos aqui, eles faziam algumas coisas, por isso que o próprio Deus fala aqui no texto, que se você pecar contra os homens, dá um jeito, mas contra Deus não tem mais jeito. Talvez parece que Eli era daquele sacerdote, ou daquele juiz que fazia assim, gente, é meu filho, releva aí, é filho do juiz. É filho do juiz. Mas por que ele talvez fazia isso? Porque ele não era presente como pai para ensinar o que era, então ele dava presentes. Então ele ajudava com esses aconchegos, com essas estruturas que infelizmente no tempo presente a gente está fazendo muito. Para você tentar perceber, pastor, como é que eu troco presente por presença? Ou como é que eu inverti presença por presente? Talvez porque, ao analisar primeiro, a sua agenda, quanto tempo teu filho tem dela? Pastor, mas eu preciso trabalhar para trazer mantimento para casa. Não estou dizendo para você deixar de trabalhar, só estou perguntando no seu tempo, fora o teu trabalho, quanto tempo teu filho tem com você? Quer outro aspecto de análise? Quanto tempo a educação dos seus filhos é terceirizada? Eu ouço demais isso. Pastor, dá um jeito no meu filho. Tomara que eu não te responda isso, mas já respondi. Por favor, entenda com muito cuidado. O filho não é meu, é seu, não ajudei a fazer? A gente que trabalhou muito com jovem, lá em Botucatu, inclusive, com esses pica-fumo que é tudo kititiquinho. Chegava pais lá brigando com a gente, bravo, e falando, não, mas você tem que cuidar, ajusta aí meu filho, eu não quero que meu filho vá no lugar, tal, e aquela coisa eu não quero, mas você terceirizou para todo mundo, é a igreja que educa seu filho, é a escola que educa seu filho, é a babá que educa seu filho, porque você não tem tempo de estar com eles, e seu filho vai se tornar um perverso, porque o que faltava era a tua presença, e você não está dando isso para ele. Não estou dizendo que a igreja, que a escola, cada um tem o seu papel, é tudo importante. Mas eu não posso educar teu filho, eu vou ensiná-lo a palavra. O ministério infantil ensina a palavra, mas eu garanto para você, se ele chamar a atenção de algumas crianças lá, talvez você fique bravo e me chame para conversar e fale, eu não vou mais na igreja porque chamaram a atenção do meu filho. E a terceira forma de você avaliar a sua troca de presença por presente é quanto tempo você gasta com Deus e com eles juntos. Por exemplo, a última vez que você leu a Bíblia junto com seu filho? Ou orou junto com seu filho? Ou chamou ele para perto, junto da casa, como esse atrás eu vi uma reclamação, meu filho não consegue dormir se não for com a gente. Quantos anos tem seu filho? 13. Está de brincadeira, né, irmão? Talvez quem não consegue dormir sem o narcisista, ou o narcisismo, o totem narcisista é você. Segundo problema que acontece quando a gente ama mais os filhos e honra mais os filhos do que a Deus. Segundo, troca a postura de correção por uma postura de bonachão. Gente, é muito sério isso. No capítulo 2, versículo 22 a 26, aqui você percebe que Eli tenta corrigi-lo depois de velho. O texto é bem claro, era porém Eli muito velho, e depois de velho você vai querer corrigir os seus filhos, seja bem honesto, quando você vai corrigir o filho depois que já passou muita coisa, que ele joga na tua cara, quem é você para falar assim comigo? E ele foi tentar fazer isso, por quê? Porque ele não tinha uma postura de correção desde o início, porque teve que chegar a partir do público, como nós ouvimos, as coisas erradas que eles estavam fazendo a despeito do sacrifício, a despeito do sacerdote, a despeito do serviço, e eles não fazendo tudo isso, chegou ao ouvido dele, mas será que o pai não sabia?
Segundo o próprio texto, você percebe um pouco mais para frente, é que a prova, o povo já falava, o profeta tentava falar para ele, o próprio Samuel já chamou a atenção de Eli. Mas infelizmente fica claro que Eli era conivente com as situações. Não, filho, não tem problema, depois o papai vai lá e acerta. Tem problema, filho, depois o papai vai lá e corrige e conversa. Sabe aquela postura que não deixa o filho sofrer consequência pelos atos dele? Meu pai uma vez me bateu, Silva, porque eu gostava muito de mobilete. E eu gostava de correr um pouco mais do que o normal de mobilete. Segundo alguns que entendem essa gíria, eu torneirava o mobilete. E uma vez, brincando de mobilete, era criança, adolescente, ainda naquela época não precisava de nada para ter essas coisinhas, não precisava de capacete, nada. E uma vez um policial parou a gente, pegou nós e sabia que era meu pai. Ah, é o filho do pastor. Levou para casa, papai chegou lá e ó. E meu pai disse essa frase: eu prefiro que você apanhe de mim porque você sabe por quê, do que você apanhar da polícia, que você não vai ter nem ideia, nem como se explicar. Vendi a mobilete no outro dia. Vai doer, pai? Vai doer. Mas vai doer muito mais com o resultado que se você não fizer ou não tiver essa postura com seus filhos. E é tão interessante isso que os filhos precisam dessa postura de correção. Conversando com um adolescente, dia desses, ele me disse: eu queria tanto que meu pai dissesse não para mim. Porque isso é formação. O livro de Provérbios, Caio, me ajuda nesses dois textos. Provérbios capítulo 19, versículo 18. Por favor, Caio. Discipline os seus filhos enquanto há esperança. Isso meu pai entendeu bem. Do contrário, você vai destruir a vida deles. Pesado, não? E você achou que eu era pesado na palavra. É porque você não leu o texto da Bíblia direito. Em outra tradução, da qual eu estava lendo esses dias, ele estava dizendo assim, ó: discipline, tenha postura de correção com os seus filhos enquanto eles estão próximos de você e você vê expectativa de mudança porque você os conhece. Porque se você ausentasse dessa postura, diz o texto, você estará começando a destruir a vida daquele que não deveria ser assim. Em outras palavras, esse texto está dizendo para nós: se ele se tornar o perverso, a culpa é nossa. E sinto te dizer, não adianta compartilhar essa culpa dizendo: o capeta se apossou da disciplina dos meus filhos. Capeta nem pai ele é para educar, então ele nem sabe. Quem sabe educar são os pais. Por isso, para você fazer uma autoavaliação e a gente partir para o terceiro e último ponto. Como você lida com a disciplina com seus filhos? Davi é mais um exemplo de que não conseguiu ser correto e ter uma postura correta a despeito do erro e bonachão. E ele perdeu 3 dos seus filhos por causa disso. Quem manda em quem? Uma vez eu ouvi uma criança, pré-adolescente, falando para o pai: cala a tua boca, pai, não estou falando com você. Ainda bem que eu estava longe, porque só pelo meu instinto eu já dava uma cotovelada. Falamos sobre isso dias desses, que você fazer uma palavra dessa sobre filhos, e os filhos fazerem sobre os pais, segundo a palavra de Deus, demanda maldição sobre a tua vida. Então você que é filhão bocudo, você não tem temperamento forte, você é mal educado. Você não é o que você é mal educado. E os teus pais não precisam receber esse tipo de palavra. E por último aqui nesse detalhe, o casal está alinhado na disciplina dos filhos? Que é um dos problemas.
A mãe diz sim, o pai diz não. A mãe diz não, o pai diz sim. Faz você. Fica um mandando para o outro. O que o filho entende? 2 bonachão. Na tradução do pastor, 2 pangaré. E o filho faz o quê? A festa. Provérbios 22, Caio, por favor. Provérbios capítulo 22, versículo 15. Olha o que diz esse texto para a gente partir para o final. O coração da criança sempre é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Inclusive, antes do terceiro e último ponto, o grande problema disso é não impor limites, e veio a lei da palmada, né? Da palmada, é isso? É isso o nome da lei que saiu aí, que não pode dar palmada, aquela coisa toda? Lei da palmadinha, não sei se é isso. Dizendo que não pode relar nas crianças. Não estou dizendo para você, e a Bíblia nunca diz para você disciplinar, agredir o seu filho. Até porque se chegou nesse nível, é porque você faz tempo já que já perdeu a cabeça, ou já perdeu a estribeira com ele. Eu sei bem disso. Meu pai me bateu pouquíssimas vezes. Mas quando o fez, eu sabia que eu era o insensato da vez. E por último, quando a gente ama mais os filhos, honra mais os filhos do que a Deus, a gente troca o fazer pelo falar. Foi o que aconteceu com Eli, o sacerdote. E ele conduziu os seus filhos a fazer a mesma coisa que ele fazia. Ele mandava os seus filhos fazer o que ele fazia. Ele ensinava os seus filhos a fazer o que ele fazia. Mas esse ensino a respeito daquilo que os seus filhos aprendiam não tinha a ver com comportamento, tinha a ver com palavra, do tipo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Na prática, isso talvez seria aquela ideia onde a gente atende um telefonema, o teu filho atende um telefonema e você olha para ele e diz assim, fala que o papai não está. Aprendi com quem a mentir? Com meu pai. Não foi com o capeta olhou e falou, nossa, estão trabalhando por mim? Não preciso fazer nada nessa família? Provérbios capítulo 22, versículo 6, Caio. Ensina os teus filhos no caminho. A palavra no devia vir em letra garrafal para dizer, é ali o detalhe desse texto. Ensinar no caminho não é ensinar o que se faz, é ensinar como se faz. Ensinar no caminho não é mandar vir para a igreja, é estar junto, sentar junto e falar, filha, é assim que funciona a vida aqui. Ensinar no caminho é ter compromisso, é ter responsabilidade, é ter postura no trânsito, onde seus filhos olham e falam, poxa, esse é meu pai. Mas infelizmente o que está acontecendo é que os pais não são mais exemplos para os seus filhos no comportamento. Por isso amaram mais os filhos, honraram mais os filhos e trocaram o fazer pelo falar, quando deveriam fazer, ser exemplo, mostrar que só me imitem filhos, porque eu imito a Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 4, Caio. 3 perguntas para você pensar. Filhos, vocês confiam no que seus pais fazem? O texto de Efésios 6,4, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. E uma das coisas que irrita nós, filho, é quando o pai fala que vai e não vai. Fala que vai fazer e não faz. Quando o pai não tem palavra. Ou talvez quando nós não somos exemplos. Quando uma vez uma criança disse para a mãe e para o pai, vamos mudar para a igreja? Por que, filha? Só porque lá tem parquinho? Só porque lá tem lugar gostoso? Tem um cantinho do caráter cheio de doce para nós comer? Não, é porque lá o Senhor me trata bem. Lá o Senhor não briga, não grita, não fala bravo comigo. Lá você nem me xinga. Vamos mudar para a igreja? Por isso, alguns conselhos que talvez a gente deveria ter, para a gente também ouvir, refletir e agir, finalizar a nossa noite. Querido, nada pode ser mais importante que Deus na sua vida, pai. Na sua vida, mãe.
Se esse lugar sair, se você perder as prioridades, você vai ter muito problema. Segundo conselho que eu te dou, aqueça todo dia a sua vida com Deus, porque ela pode esfriar. Se você não cuidar, ela pode esfriar. Jesus mesmo diz para nós, estejam atentos, vigiai, porque vocês podem dar bobeira. Terceiro conselho que eu lhes dou, reconheça o pecado na sua família, junto aos seus filhos, e trate como pecado, pois isso tem que trazer transformação. Caso contrário, você vai usar desculpa onde é pecado, deveria usar perdão. Por isso, para você refletir, ouvir e agir. Ouvir, refletir e agir. Primeiro, seus filhos são sua responsabilidade. Livro de Salmo 127, versículo 3, ele diz que são herança do Senhor e eles são dados. Na hora que a gente chegar lá em cima e conversar com o pai, ele vai olhar para o Isaías e falar, e os seus aí? O que você fez com eles? Vai perguntar para o Silvino, vai perguntar para o André, vai perguntar para o Silvano, vai perguntar para todos nós aqui. E os presentes, as heranças, os filhos que eu te dei para cuidar? O que você fez com eles? Segunda ideia para você ouvir, refletir e agir. A melhor forma de educar seus filhos é ensinando-os a amar a Deus através do seu comportamento. Se você não partir desse pressuposto, tu vai ter muito problema. Terceiro, a Bíblia é o manual de instrução para educar filhos. Pare de reclamar que ter filho dá trabalho. Ter filho dá trabalho, ser filho dá trabalho, tudo dá trabalho. Então escolha um trabalho e vá a fim. E para de reclamar porque você não lê a Bíblia e acha que não tem condição de educar. Você nunca leu a Bíblia, como é que você quer educar filhos se o projeto Filho está na Bíblia? E por último, não existe pais perfeitos. Não existem filhos perfeitos. Por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você ore, eles sempre vão fazer alguma coisinha, porque todos nós somos humanos e erramos. Mas para você não decepcionar, esteja dependente do pai que criou a família. E você não vai ter dificuldades. Já contei aqui, finalizo para a gente receber as crianças, que elas querem fazer uma música, cantar para nós, para os pais, e nesse caso específico para o pai, e lhes dar os presentes que nós preparamos aqui com tanto carinho. Minha mãe uma vez, já disse isso aqui, vou repetir, minha mãe uma vez, foi pego de surpresa quando o Isaías aqui, disse para a mamãe que ele ia passear de moto. Comprei uma moto maior, gosto das motos. E saí de Londrina, morava em Botucatu, mas fui para Londrina. E falei, mãe, peguei 30 dias de férias, minha Savage. E vou viajar para Cuiabá, para Rondônia, para outros lugares por aí. Imagina. Você, mãe, como é que você ficaria com essa informação? Misericórdia, filho, não vai. Meu Deus, mal criado. Minha mãe olhou para mim, já sabia, a gente já tinha tirado o cordão, então ela sabia dessas minhas peripécias, que agora eu estava fazendo tudo certinho. E eu saí de moto, fiquei 30 dias, deu mais ou menos, acho que 5, pouquinho, quase 6 mil quilômetros rodando, mês de moto. Oh, delícia, coisa boa. Cuiabá, Campo Grande, Rondônia, desci, fui para Bolívia, de trem, voltei, peguei a moto de novo, continuei, e é uma loucura, vocês não têm ideia. O pastor é meio maluco mesmo, é. Mas aí perguntaram para minha mãe, como que você deixa o seu filho fazer uma coisa dessa? Ela disse 2 coisas importantes na frase dela. Primeiro ela disse, eu sei quem meu filho é. E segundo, ele não é meu. Com essas palavras eu finalizo perguntando para você, você sabe quem seu filho é? Ele é perverso? Ou está se tornando perverso?
E você sabe que ele não é seu? É herança do Senhor para abençoar esse mundo. Por isso, pais, ensinem a criança no caminho que deve andar, para que quando ele sair do aquário, sair das tuas mãos como um peixinho e for a alto mar, ele será um peixe bom, porque ele sabe quem é, porque você sabe quem são seus filhos. Contudo, filhos, honra os teus pais, ame os teus pais, para que lá na frente você não seja intitulado como um perverso, e tua vida não seja tão longa como você acha que deve ser. Acima de tudo, a gente aprende com Eli como não ser um mau pai, mas com os erros deles que está na palavra, eu e você aprendemos a ser um bom pai, uma boa mãe. É difícil? Claro que é. Mas você não está sozinho nessa. O Pai Eterno está com a gente. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence.